Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui uma demonstração de como fazer para acessar áreas de disco, né, áreas de armazenamento através da rede, tá? E nós vamos mostrar isso através dos dois protocolos mais conhecidos para esse tipo de atividade, né? Que é o NFS e o SMB. Nós vamos fazer uma demonstração para cada um deles e basicamente, a gente vai utilizar de 3 máquinas virtuais, né, 2 Linux aqui, tá, e uma máquina Windows também, ok. Então vamos começar com a nossa máquina Linux, tá. E nessa máquina Linux aqui a gente vai, primeiro garantir que a gente tem o NFS instalado, ok. E para a gente ter certeza que o NFS está instalado, pessoal, a gente vai precisar, ver se o serviço está rodando, tá. O serviço aqui para a gente ver se ele está rodando, basicamente a gente vai rodar esse comando aqui, esse é o dogpile, né? Cada distribuição vai ter a sua sintaxe para validar serviços, né? Então a gente vai ver, vai rodar o RC Service NFS Status. O serviço não existe, então a gente vai precisar instalar esse serviço, tá? Então para instalar, a gente basicamente coloca o NF, instala o pacote conhecido como NFS Utils. Perfeito, um pacotinho bem rapidinho. Uma vez instalado, a gente verifica o status de novo. Agora ele já está instalado, só que está parado, a gente vai só iniciar o serviço do NFS, ok? Então, uma vez iniciado o serviço do NFS, o compartilhamento é bem tranquilo. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um diretório, né? Então, primeiro a gente vai criar um NFS share, certo? Aqui para a gente compartilhar com outros servidores, outras máquinas virtuais, outros dispositivos na rede. E assim que ele foi criado, a gente basicamente tem que adicionar esse caminho que a gente criou, esse diretório, NFS Share, nesse arquivo exports, que fica no barra etc, tá? Você vê que ele vem comentado, a gente vai simplesmente adicionar uma nova linha aqui, ó. Então a gente vai colocar barra NFS Share, né? E a gente vai compartilhar com todos os dispositivos na nossa rede, né? Vamos colocar ele como leitura escrita, RW. Vamos usar o parâmetro no-root-squash, ok? E tem mais um parâmetro aqui que é obrigatório, que é o subtree check. Com isso aqui a gente consegue compartilhar esse diretório, tá? Salvar o arquivo. E para ter certeza que ele foi escrito com correto, não tem nenhum erro ali de digitação nem nada, a gente vai rodar o comando exports fs, né? E esse comando que na verdade vai reler esse arquivo e disponibilizar no servidor, né? No NFS Server. Se tiver algum erro de digitação, ele vai dar algum erro que não tivemos nenhum erro, então tá tudo certo, tá? É, do lado do cliente, a gente não vai precisar instalar nada, que a gente vai o nosso Alpine 03 aí vai ser o nosso cliente, tá? Então, basicamente, o que a gente vai precisar aqui, ó, a gente vai precisar conferir o IP do servidor, né? A gente vai montar via IP, ok? Então, vamos só conferir o IP do servidor, que vai ser 168.68.45. Então, a gente vai montar ele, e o comando para montar é bem tranquilo, vai ser "-t", NFS, "-t" de tipo, né? NFS4, e a gente vai pôr o caminho que a gente quer montar aí no do servidor, né? O que a gente montou lá. Então vai ser o 45 barra NFS share, ok? E aqui a gente tem que montar em algum lugar, né? Então vamos montar aqui no. A gente acabou não criando um diretório, então vamos criar um diretório aqui no barra mount, né? Que é o padrão quando a gente monta algum diretório. A gente cria no barra mount barra NFS share, ok? Então aqui a gente pode montar mount -t NFS4 192.168.168.45 barra, dois pontos, aqui eu tinha esquecido de dois pontos, foi até bom, dois pontos, barra NFS share, tá? E aqui a gente põe o destino, né? Vai ser nesse servidor mesmo, NFS share, tá? Vamos ver se não tem nada digitado errado, aparentemente está tudo certo. Então aqui se a gente mandar listar os mount points que esse servidor tem,
a gente vai poder filtrar só os que for NFS, a gente vai ver que a gente tem lá o nosso share NFS montado nesse servidor, né? Então vamos escrever, fazer um teste aqui nele, né? -mnt NFS e tá limpo, não tem nada, né? Vamos criar um arquivo aqui, touch teste 01, touch teste 02, touch teste 03. Criei 3 arquivos aqui, perfeito? E agora os arquivos estão lá criados. Se a gente vier no servidor de origem, né? A gente montou no NF, a gente criou um diretório lá NFS share, né? E se a gente vier aqui, a gente tem os mesmos arquivos que foram criados no outro, né? Lógico que é a mesma área, a diferença é que um está montado local, é um diretório no disco local, e a outra é um mount point via rede, via NFS, tá? Inclusive, se eu criar um arquivo aqui, ó, touch teste 04, ele vai criar e aparecer do outro lado aqui, né? É a mesma área, né? Então vai estar aqui. Da mesma forma que se o arquivo for deletado aqui também, eu vou, se eu deletar um arquivo aqui, ó, deletar um arquivo teste 02, por exemplo, e vier aqui no outro servidor, ele não vai estar lá também, tá? Foi removido o teste 02, tá bom? Então, esse é o compartilhamento utilizando NFS. Normalmente é mais utilizado em Linux, né? Mas poderia ser montado também no servidor Windows, tá? Agora, já para o NFS, nós vamos montar nesse servidor Windows aqui, ok? E vamos compartilhar esse diretório aqui, SMB Share. Antes de compartilhar, nós só vamos criar um usuário aqui, que ele vai precisar de um usuário, tá? Então, a gente vai criar um usuário aqui, um net user, opa, foi um E a mais, barra add, usuário teste, tá? Vamos colocar uma senha aqui, padrão aqui, ó. Password, deixa eu ver se vai deixar essa senha, beleza. Então, criamos o usuário teste, a senha password, exclamação, tá? E vamos compartilhar esse diretório com esse usuário tendo acesso somente, ok? Então, a gente vai compartilhar e vai conceder acesso para o usuário teste aqui, ó. Ok, prontinho. O usuário de teste vai ter acesso e vamos tirar o acesso de everyone, ok? Então, pronto, compartilhado. Só conferir aqui, a gente vai ter que, vamos adicionar o usuário de teste aqui também, né? Ele tem acesso também no sistema de arquivos, né? Vamos ver esse aqui. Prontinho, a gente tem lá o nosso usuário de teste com acesso de leitura e escrita nesse diretório, perfeito? E do lado do cliente, tá? Do nosso Alpine 03, aí sim, os CIFS nem sempre vai vir instalados os protocolos CIFS, então a gente vai ter que, para cliente, né? Então a gente vai ter que instalar apk add CIFS utils. Lembrando que CIFS e SMB são sinônimos, né? Então, pronto. Agora que a gente tem o CIFS instalado, a gente pode instalar, pode montar o nosso SMB Share, né? Então, aqui a gente vai criar o diretório igual a gente fez, né? Dentro do Multipoint, barra mnp smb mb share, ok? E aqui a gente vai montar com o comando mount também. Só que agora a gente, em vez de usar NFS, a gente vai usar o CIFS, ok? Menos O. E a gente vai precisar passar o username, tá? Teste. E aqui a gente vai passar o caminho do IP do servidor, que no caso do servidor Windows vai ser o final 56. Vai ser 192.168.68.56. E a gente vai passar o caminho do SMB Share, né? Que a gente criou SMB Share. E onde que a gente vai montar? A gente vai montar no barra mnp SMB Share. Perfeito. Vamos ver se a gente digitou tudo certinho. Vai pedir a senha, né? Senha aqui, deixa eu ver se certinho. Tá montado, tá? Então vamos entrar aqui no SMB Share. Beleza, então vamos criar um arquivo aqui, touch teste 01, touch teste 02. Vamos criar aqui touch o nome do servidor, que é Alpine 03, né?
Então vamos no nosso servidor Windows e ver como que ficou isso aqui, tá? O nosso share aqui, ó, os arquivos mapeados aqui. Se a gente vier, inclusive, aqui na parte das seções aqui, ó, a gente consegue visualizar os arquivos, as seções abertas aqui, ó. Share aqui, né? Clicar um pouquinho. A gente vê que tem uma seção aberta e o nosso share aqui, ó, com uma seção aqui, né? Uma conexão, na verdade, né? Client Connections, uma aqui, tá bom? E a gente consegue do mesmo jeito, a gente pode criar, pode copiar arquivo aqui, deletar, vamos deletar esses dois aqui, deixar cópia, por exemplo, né? E se a gente vier aqui desse lado aqui, a gente vai ver os mesmos arquivos aqui, ok? Então é isso, pessoal. Dessa forma aí a gente tem uma forma aí que a gente pode montar áreas de armazenamentos através da rede, né? Isso aí a gente vai ter servidores que vão compartilhar áreas e o file system já vai estar pronto. Então, basicamente, no cliente você só tem que passar o caminho que você precisa, não precisa se preocupar se vai formatar disco ou alguma coisa desse tipo, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado.